Boa tarde, dia 1º de janeiro de 2021. Eu sou Milena Chat, designer de interiores, e hoje eu vou falar com vocês para guiar vocês para poderem abrir o seu escritório de sucesso, do zero a faturamentos de R$30 mil ou mais. E com isso eu vou trazer conteúdos para que eu possa ajudar. O conteúdo de hoje vai ser como lidar com as objeções do seu futuro cliente. Por que eu trouxe hoje esse conteúdo sobre as objeções do seu futuro cliente? Porque você tem que entender que quando você iniciar o seu trabalho, iniciar o seu escritório, você vai ter que sempre vender, do início ao fim da sua carreira profissional. Não importa se você é recém-formado ou se você já está há 10, 20 anos no mercado. Você vai ter que vender e você vai ter que trabalhar sempre com as negociações do cliente. Então, hoje eu vim trazer um conteúdo focado em vendas. E o conteúdo de hoje é como a gente pode trabalhar com essas objeções do cliente. O que é essas objeções, né? São as respostas negativas, são os pensamentos negativos deles para não comprar o teu produto. Então, hoje a gente vai falar de algumas dessas objeções para que você também possa ter o seu argumento, para que você possa entender o que é cada objeção e como agir em cada uma. Eu vou pedir só um segundo para fechar minha janela antes que comecem a entrar bichinhos aqui, só um pouquinho. Então vamos lá. Vamos falar sobre essas objeções do seu futuro cliente. Eu fiz uma lista de objeções para que a gente possa conversar sobre cada uma delas. Então vamos lá. Vamos falar sobre essas objeções. Essas objeções, sempre que a gente vai para uma negociação com o cliente, a gente tem que entender que na mente dele, o nosso trabalho, ele não é importante. E aí a gente tem que entender, a gente tem que mostrar para ele qual o valor do nosso trabalho para esse cliente. E a gente tem que quebrar essas objeções dele. Por quê? Porque na cabeça dele, ele consegue sozinho, ou ele nos acha caro, enfim, tem tantas outras objeções que a gente não consegue passar para ele a importância do nosso trabalho. Então, primeira coisa, uma das primeiras objeções que a gente mais tem escutado do nosso cliente aqui no escritório foi a seguinte: Milena, eu não tenho dinheiro para desenvolver um projeto agora. E aí, o que eu sempre falo para ele quando ele vem com essa pergunta para mim que ele não tem dinheiro, né? A primeira coisa que eu falo é: quanto que custa um erro? Quanto que custa um erro dele? Vocês já levaram isso em consideração? Um erro dele na obra? Ou de um fornecedor dele? Se ele pegar um erro desse e de repente de um erro desse vocês mostrarem para ele que é o preço do projeto que ele vai te pagar, você quebrou as pernas dele. Então você tem que levar isso em consideração, tem que colocar isso em prática para sempre que o cliente vir com uma pergunta dessa, você ter na ponta da língua as respostas. Primeira coisa que eu falo para esse cliente quando ele vem com essa questão dinheiro para te pagar, eu aponto um erro para ele. E aí eu digo para ele assim: quanto que custa um erro na sua obra? Quer que eu te aponte um exemplo para você projetar a sua casa sozinho, sem um projeto, tudo saindo da sua cabeça? Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um cliente que há uns anos atrás, ele fez o orçamento de projeto comigo e me disse que ele não tinha dinheiro para executar o projeto comigo e que esse dinheiro ele ia investir lá no móvel da casa dele. Ele tocou e iniciou a obra dele sozinho. Quando chegou na primeira etapa, ainda no pedreiro, ele voltou. Por quê? Porque ele viu que sem um projeto não tem como executar uma obra. Até tem, mas vai ter muito retrabalho e muito erro. E aí o que ele fez? Ele foi quebrar a parede da cozinha para abrir a cozinha com a sala de estar e manter aquele ambiente todo integrado. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele pensou assim: poxa, e agora? Aonde eu vou colocar o fogão? E aonde eu vou colocar a pia? Ele não sabia. E aí ele não tinha como quebrar a parede e dizer pro pedreiro: ó, quebra aqui que eu vou colocar o fogão aqui tu coloca o ponto de gás, então aqui tu coloca o ponto de água.
ele não tinha por onde começar, porque ele não tinha nenhum layout definido. E aí ele pode muito bem definir sozinho, dizer assim, olha, coloca o ponto de gás aqui e a pia aqui. E aí depois, no decorrer desse processo, ele viu que aonde ele colocou o ponto da água da pia não era a melhor localização para ele colocar a pia, porque seria uma parede melhor para colocar, por exemplo, a torre de elétrons. E aí o que aconteceu? Ele teve que quebrar o ponto e passar ponto para outra parede. E isso levou tempo, retrabalho e horas de pedreiro. Um erro, uma falta de atenção levou a isso. Então, quando o teu futuro cliente vier com essa objeção, te dizendo assim, que ele não tem dinheiro para te pagar, você aponta um erro que pode acontecer dentro da obra dele, para ele repensar o quanto é importante você ter um projeto, o quanto é importante a gente ter consciência que o nosso trabalho vale a pena e a gente tem que mostrar isso para o cliente. Então, vocês começam a perceber que as objeções vão vindo uma atrás da outra na hora da negociação. Só que você tem que estar preparada para quebrar essas objeções. Tem uma outra objeção que eu escuto muito os futuros clientes falarem, eu fiz um orçamento que ficou mais em conta com outro profissional. Gente, sempre vai ter profissional mais caro e mais barato. Isso faz parte do mercado, né? A gente tem vários profissionais, a gente tem profissionais que estão há anos no mercado, a gente tem profissionais que estão aí cedinho no mercado, mas já tem um potencial de trabalho maior e já tem um renome no mercado. Enfim, não pode usar isso, o cliente ele não pode usar isso para barganhar o seu orçamento, né? Então, se você tem a experiência, eu sugiro você usar esse argumento como informação para conseguir essa negociação. O que você tem que fazer? O cliente chegou no teu escritório, esse futuro cliente, ele vai te dizer assim, pô, Milena, eu fiz um orçamento com outro profissional e o teu ficou bem mais caro. E eu escuto bastante isso, não é uma, nem duas, nem 3 vezes. E eu digo, tudo bem, cada um tem a sua hora e o seu custo, e esse é o meu custo para eu poder te atender. Porque eu tenho que levar em consideração a minha experiência e a minha estrutura de trabalho para você. Então eu falo da minha experiência e também mostro para ele por que é importante a minha experiência. Aí você vai me dizer assim, tá, Milena, isso é fácil tu falar porque tu tens experiência. Sim, tudo bem. E se você não tem experiência? Eu já falei aqui em outros momentos. Se você não tem experiência, você vai usar processos e organização. Você vai dizer para ele que você fez um levantamento, que esses são seus custos, que você tem que desenvolver esse projeto, que vai levar tantas horas de trabalho e que você tem toda uma metodologia e um projeto e um processo interno para poder auxiliar esse cliente. Então, a gente tem que começar a lembrar desses pequenos detalhes. Vem essa objeção que eu fiz o orçamento com outro profissional e você se tornou mais cara. Lembre o que pode te fazer ser o diferencial. É o seu processo interno, é a sua organização, é a sua capacidade de perceber logo problemas e resolver. O que é o seu melhor quando você está trabalhando no escritório? Lembre-se de levantar isso e na hora que ele vir com esse argumento, você utilizar isso. Por quê? Geralmente o cliente nesse momento ele quer barganhar. Todo mundo quer o seu desconto. Todo mundo quer o melhor preço, todo mundo quer pagar menos, não é verdade? A gente vai comprar uma roupa e a gente sempre pergunta no preço à vista, né? Qual é o melhor desconto se a gente tem o preço à vista. Então a gente tem que levar isso em consideração. O cliente ele sempre vai barganhar. E aí a gente tem que estar preparado para cada argumento que ele vir, você ter uma resposta para ele, para que ele se sinta seguro. Uma coisa muito importante nessas quebras de objeções é o que eu costumo falar. Seja firme, seja forte, não gagueje e lembre-se, esse é o seu valor. Às vezes a gente na negociação, foi até um pouco, agora um tempo eu estava falando com um representante comercial e aí ele me falou que ele também dessa área de projetos, né, não faz projetos, mas trabalha nessa área e ele falou que ele
tem muito isso dentro do negócio dele, só que ele percebe que quando um dos vendedores deles baixa a guarda, se sente mais inseguro, o cliente observa e utiliza isso contra ele. E aí ele vai para cima do gerente, para o gerente dar desconto, dar desconto, dar desconto. E às vezes o cliente só está jogando contigo, então a gente tem que tomar esse cuidado. E quanto mais a gente mostrar para o nosso cliente que a gente é importante para o processo dele, que a gente não brinca de casinha, que a gente está fazendo um trabalho sério, mais ele vai entender e valorizar esse teu trabalho. Então cuide quando o cliente vir com essa questão de que eu fiz um orçamento e você foi o mais caro. Às vezes você nem foi a mais cara e ele está utilizando essa argumentação para conseguir ainda mais desconto de você. Então, vá primeiro para a primeira questão. Se você tem experiência, utilize a sua autoridade no assunto. Utilize a sua experiência para argumentar para ele que você conhece o processo, que você entende o processo e que ele precisa de você para esse trabalho. Por que a experiência? Porque você já passou por muita coisa no mercado. Então, você vai entender quando no desenvolvimento do projeto, quais são as melhores soluções para aquele projeto. Você vai entender na parte de detalhamento o que funciona e o que não funciona. Então a experiência ela te ajuda muito nisso e ela é um argumento fortíssimo de venda. E se você não tem experiência, bata em cima dos processos e da organização e descubra no que você é melhor. Eu sou ótimo em detalhamentos, tu pode ter certeza que o meu detalhamento vai ser 100%, que eu vou detalhar da melhor forma, uma forma que você possa executar a obra com tranquilidade, que o seu parceiro vá entender, o seu fornecedor, que quando você for fazer a compra do seu produto na loja, a loja consiga extrair as informações para fazer o orçamento. Por quê? Porque um detalhamento mal feito, você não consegue executar marcenaria. Um detalhamento mal feito, você não consegue ir na loja comprar pisos. Um detalhamento mal feito, você não consegue fazer orçamentos de cortinas, papel de parede. Então você começa a usar esses argumentos para ele entender a importância de ter um profissional. A terceira é, Milena, eu vejo, eu gostei do teu orçamento, eu vou ver e mais tarde eu te retorno. Esquece. Quando o cliente fizer isso, vocês podem ter certeza que ele não vai mais voltar. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu quero me livrar de algum assunto, de algum papo de vendedor, eu utilizo também essa argumentação. Então, pensa comigo, né? A melhor forma de você descartar alguém quando você não quer dar atenção para esse cliente ou não quer fechar no momento. Quando o cliente vir com esse argumento, tenha cuidado, porque alguma coisa nesse processo não agradou ele. Ou foi custos, né? O orçamento ele talvez achou caro, pode ter sido a apresentação do orçamento, pode ser a sua insegurança nesse momento. Como que você vem se preparando para essa apresentação desse orçamento? Você preparou o espaço, você preparou seu portfólio? Tudo isso você tem que levar em consideração. Então, alguma coisa nesse momento deixou esse cliente inseguro. E aí você tem que tomar consciência do que pode ser que aconteceu nesse momento, tentar avaliar para melhorar. Porém, eu te dou uma sugestão, né? Sempre que o cliente ele chega nesse momento com essa argumentação, eu sou sincera com ele e pergunto, mas por que a gente não pode fechar hoje? Aconteceu alguma coisa? Você não gostou dos valores? O que está te incomodando? E aí, nesse momento, ele vai me orientando. Às vezes, eu consigo pegar através dos sinais corporais. Com o tempo, você vai percebendo que você fica tão boa na negociação que você começa a captar os gestos. Então, como ele fica com a mão, como que ele fica com o rosto, passa muito mão no cabelo, né? Fica inseguro, e aí você consegue captar alguns sinais deles. No começo é um pouco mais difícil, mas depois com o tempo você vai aprendendo. Nessa captação de sinais eu consigo perceber muitas coisas. E eu vou jogando algumas palavras e vou tentando captar o que está acontecendo. Eu não deixo ele sair até ele me dizer assim,
é que, pô, o valor não tá batendo dentro do meu bolso, que já aconteceu comigo. E aí eu digo para ele, olha, baixar custos eu não posso, mas o que você pode me falar sobre o que a gente pode resolver? Quando eu falo nessas objeções, né, que eu vou ver e depois eu te falo e o cliente nunca mais aparece no teu escritório, se você deixar ele sair nesse momento, ele não vai mais fechar contigo. Você abriu brecha para outra pessoa fechar com ele. Lembre-se sempre disso. Negociação é um namoro. Antes de você apresentar o seu orçamento, você tem que ir namorando esse cliente, manda um recado, manda uma mensagem, manda um e-mail, apresenta o orçamento, prepara o espaço para apresentação do orçamento. E se nesse momento ele te falar isso, alguma coisa ficou falha. Então você avalia esse processo para ver aonde você pode melhorar. E aí você usa alguns argumentos, né? Que é a questão da negociação. Teve um caso desse cliente que ele quis fugir da minha, como eu brinco sempre, da minha teia, né? E aí eu percebi que ele quis fugir e ele não me falou o que era e eu perguntei para ele, por que o senhor hoje não quer fechar comigo? E aí ele disse, olha, não, eu vou pensar, eu tenho que ver, fazer uns cálculos. Eu falei, o orçamento ficou fora do que o senhor estava pretendendo, o que o senhor... Daí ele abriu o jogo, ele disse, olha, Milena, eu tenho outros investimentos, esse dinheiro eu não gostaria de investir nisso agora. E eu queria fazer outras coisas antes de fazer o projeto de interiores. E aí eu pensei, então vamos lá. O senhor acha que a gente, se eu conseguir mexer em alguma coisa, o senhor fecha comigo? Daí ele falou, olha, vamos ver. E aí eu fui lá. O senhor precisa de um projeto para o quarto de visitas? Não, nesse momento não. Eu vou morar com a minha esposa nesse apartamento e nesse momento meus filhos já são todos casados. Não tem necessidade de fazer esse quarto de visitas. E se a gente tirar, então, do orçamento esse quarto de visitas? E aí eu fui mexendo nesse orçamento. Eu não baixei valores, eu fui mexendo na forma de trabalhar com orçamento. E aí o que eu fiz? Eu faço sempre uma mais duas parcelas nessa negociação. Eu tirei o quarto de visitas fora do meu orçamento, por isso que é importante você fazer o seu orçamento por ambientes, para te ajudar nisso. E aí depois eu acrescentei uma parcela a mais. Então eu faço uma mais duas, eu fiz uma mais três. E aí ele me perguntou assim, Milena, será que eu posso nessa primeira parcela pagar daqui uns dias? E aí eu falei que sim, porque eu não via nenhum problema, né? Quando a gente tem fluxo de caixa, uma, duas parcelas, né? Uns dias a mais não interfere. Agora só cuide, quando você tem um caixa pequeno, isso também vai influenciar. Esteja preparado para essas negociações também. E aí a gente conseguiu fechar. Não deixei ele sair do escritório com essa argumentação. Você tem que captar o que está acontecendo no momento da negociação. Então, observe com calma e verifique o que você pode fazer para negociar e fechar esse negócio nesse exato momento. Se ele vier com essa objeção que eu vou pensar e mais tarde eu vejo, ele não vai fechar contigo. Tens que avaliar o que aconteceu nesse momento, tentar entender nesse momento e ainda fechar nesse momento. É muito difícil o cliente voltar quando a gente deixou ele sair dessa apresentação de orçamento. Não tô falando isso porque eu inventei. Não, porque são 10 anos que eu atendo clientes com todos os meses com negociações, tanto da Invento Design Projects, que é o meu escritório, como também da carpintaria. A gente fala de negociações de R$2.000, de R$800, de R$3.000, como a gente fala de negociações de R$200.000, R$300.000. Então, vocês têm que entender que para cada tipo de cliente, a gente tem que estar atento a como vai conversar com ele. Essa é a terceira objeção. A quarta objeção que eu escuto muito também é: será que eu preciso realmente de um profissional para me ajudar? Porque eu posso muito bem achar que um pedreiro, um mestre de obras, e nada contra esses profissionais, eles possam me ajudar.
Eles não se formaram para fazer projetos de interiores. Você acha que esse profissional vai poder ajudar? Não sei, pensa comigo. Você acha que esse profissional, o pedreiro, vai saber qual é a parte ergonômica do projeto? Ele estudou os acabamentos, as cores para fazer essa combinação? Ele estudou a parte, né, da ergonomia, a gente pensar na cozinha, nos detalhes, na altura, nos pontos elétricos, nos pontos hidráulicos? Não, ele não estudou para isso. Ele estudou para estrutura, para, enfim, outras coisas, mas não isso. Então, você tem que usar isso como argumento para essa quebra de objeção. O cliente veio com essa objeção, se ele realmente precisa de um profissional para ajudar ele, você vai pegar uma lista na hora e você vai apontar tudo que pode acontecer numa obra se você não fizer um projeto para ele e ele tentar fazer sozinho esse projeto. Vocês querem uma dica de um exemplo desse? Quiserem, escrevam ali, daí eu vou dar uma dica. Eu vou contar para vocês de uma dessas dicas quando o cliente tenta fazer o projeto sozinho. E aí a gente descobre depois, né, com o tempo, e às vezes eles voltam, tá? Porque eles dizem que precisam fazer sozinhos, e aí depois com o tempo eles voltam e dizem pra gente, eu realmente preciso de um projeto, né? Ou ainda quando eles realmente resolvem fazer o projeto, depois que a obra já está executada, depois que já levantou casa, o apartamento já foi entregue, e aí às vezes eles vêm com umas necessidades que a gente não consegue mais mexer, ou vai dar muito retrabalho para poder desenvolver essas ideias que eles gostariam de aplicar no projeto, né? E aí, dentro dessa, se realmente eu preciso de um profissional para me ajudar, eu já venho com a primeira, né? A primeira é sempre a seguinte, que é essa do pedreiro, né? Que eles acham que o pedreiro pode fazer o projeto e indica, não, ele me ajuda, ele me indica onde é melhor eu colocar a geladeira e o fogão. E aí depois você vai ver assim um layout que não encaixa em nada, né? Não tem nem lógica o que foi projetado lá. E isso não é um ou dois casos, né? Muitos casos que acontecem. Então, cuide com isso e aponte para ele realmente o que pode acontecer. Eu costumo dizer para ele que o profissional é muito importante nesse momento do projeto e que ele vai ter economia na obra. E às vezes ele fala, Milena, mas por que eu vou ter economia? E aí eu falo para ele, tem muitas obras que a gente faz, vamos pegar um quarto, né? Ele fez lá o projeto, só que o engenheiro não fez o projeto de interiores, ele também não recebeu para isso, não tem por que ele fazer o projeto de interiores, certo? E aí ele usou essa parede, que é a maior parede, com um monte de tomadas e interruptores. E o cliente vai executar dessa forma. Quando a gente faz um projeto de interiores, a gente vai estudar a melhor. O que eu tô falando para vocês é o que eu uso de argumento para o meu cliente. Exatamente o que eu tô falando agora. Que o pedreiro, o eletricista, né, o engenheiro, vai usar aquela parede como ele acha e deixa lá disponível umas tomadas e interruptores. Depois você vai percebendo que aquela parede era a melhor opção para você colocar um armário nesse quarto, de parede a parede, para que a sua esposa tivesse bastante espaço para guardar as roupas dela. Só que lá atrás você já quebrou a parede, encheu de tomadas, encheu de interruptores, gastou condolite, caixinhas, acabamentos, hora de pedreiro, hora de eletricista, enfim, pintor, né? Todos os profissionais passaram por aquela parede que talvez não precisaria. E só ali já dá uns 500 a R$1.000 de custos desnecessários e que depois ele vai colocar um armário ali na frente. Então, sim, o senhor precisa de um profissional para quando estiver desenvolvendo o projeto ainda na planta, a gente ter essas avaliações e poder orientar o senhor. E se já tiver as tomadas, a gente vai pensar numa melhor solução para não perder tudo que o senhor fez até agora. Então, sim, um profissional ele é importante por esses motivos. Economia, retrabalho, eu até marquei aqui, ó, falta de comunicação, né? Porque, por exemplo,
Eu coloquei o ponto de água nessa parede aqui. E aí, quando o pedreiro colocou ali, quando você vai fazer um estudo, você percebe que nessa daqui é a melhor parede para fazer a cozinha de acordo com o layout que o cliente te solicitou e com tudo que ele trouxe de informações na entrevista. Retrabalho. Vamos quebrar parede, trazer tubulação para essa parede. Horas de pedreiro, mais horas de pedreiro, mais horas de encanador, mais cano, mais material. Então, sim, tem retrabalho em obra quando o projeto não é pensado. E falta de comunicação entre fornecedores. Pô, Milena, mas a falta de comunicação, sim, porque muitas vezes na obra nós temos problemas graves de brigas entre pedreiro e eletricista, encanador e pedreiro, gesseiro e pintor. E vai me dizer que isso não é verdade? É verdade, sim. A gente tem essa falta de comunicação deles, e essas brigas geram um estresse tão grande ao cliente que o cliente tem vontade de fugir da obra. E não é uma ou duas vezes que a gente escuta isso, são várias vezes. Então você tem que estar ciente que são tudo argumentos que você vai passar para o seu cliente para quebrar essa objeção. Qual que é a objeção? Eu não preciso de um profissional na obra. Sim, você precisa de um profissional. Isso é um dos exemplos, né? Brigas entre profissionais, ela é tão desgastante que às vezes o cliente ele faz uma obra na vida e vai morrer dentro daquela casa o resto da vida, porque ele nunca mais quer construir, fazer nada mais. Ou ele já vai comprar na próxima aquisição uma casa pronta para não se incomodar com nada. E a gente escuta muito isso. Então, sim, um profissional é muito importante para que realize um bom trabalho, que o seu pedreiro entenda o projeto, para que ele não mude pontos sem necessidade, para que ele entenda que aquela parede... Às vezes a gente chega na obra, o pedreiro diz assim, não, mas vamos fazer o ponto aqui nessa parede. Não, o ponto no projeto está nessa parede. Não, mas vamos fazer o ponto aqui. Não, o ponto está nessa parede. E ainda eu brinco com o cliente que eu falo. E nesse processo você pode ainda usar a gente como argumento se você não quer se estressar. Olha, vamos fazer o ponto ali, que a arquiteta ou a designer de interiores disse que tem que fazer aqui, porque depois eu contar para ela vai dar maior confusão. Então vamos fazer ali para não dar confusão com ela. Então, muitas vezes o cliente ele utiliza a gente como argumento para convencer o profissional para resolver os problemas da obra, né? Então, essa uma das objeções que a gente mais escuta no escritório. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre essas objeções de negociação? Podem perguntar, podem ficar à vontade que a gente vai respondendo aqui, tá? Vamos para mais uma também. Milena, mas eu vou fazer um projeto com aquele escritório que é mais renomado. Então, né? Porque a gente sempre tem os mais renomados, os menos renomados. E às vezes a gente passa, como eu passei, como vocês vão passar. Quando vocês abrirem o escritório de vocês vão escutar isso de cliente. Vão sim, não se iludam. E aí eu explico para ele, né, que o renomado nem sempre quer dizer um bom trabalho. Por que eu falo isso? Em todas as áreas existem profissionais e profissionais. Os bons, os que fazem por amor, os que fazem porque estão ali só por fazer, enfim. E os caras renomados que são renomados porque são fera, e os caras renomados porque herdaram o nome, porque investiram alto em mídia digital e tudo mais, que talvez a gente no começo da carreira não consegue fazer. E nem sempre isso é sinônimo de qualidade. Lembre-se disso. Escritório renomado não é sinônimo de qualidade de trabalho. Isso não quer dizer se o cara é bom ou não. E às vezes tu tá indo também só por status. Aí depende do que o teu cliente quer, né? Às vezes o teu cliente só quer status e tá tudo bem, não tem problema. Então, ele procura um profissional que tem status.
E às vezes é porque realmente ele escutou muito o nome desse profissional e acha que ele é o top de linha da região. Quando ele vir com esse argumento, questione ele. Não, tudo bem, ele é renomado. Você fez orçamento já com ele? Não, não fiz orçamento com ele, eu não sei, mas eu vou lá ver. Tá, então eu abro o olho dele. Então você vai fazer, eu vou apresentar o meu orçamento e você vai ver se ele tem tudo isso que eu tô te passando. Se você é designer de interiores e outra pessoa que eu fiz orçamento é arquiteta, passo por isso o tempo todo, tá, Samila? Então, já tô acostumada sobre esse tipo de argumentação, tá? As duas profissões, elas podem exercer o trabalho de projeto de interiores, tão bem quanto com arquiteta, o designer de interiores, que é no meu caso, pode exercer essa profissão. E as pessoas confundem muito isso. Inclusive, me chamam muitas vezes de arquiteta. E eu gosto sempre de deixar bem claro que eu não sou arquiteta, eu sou designer de interiores. Então, o que eu uso de argumento? Por que o senhor quer contratar uma arquiteta? O que o senhor tem de argumento? Não, porque me falaram que arquiteto é bom. Sim, ele é ótimo. Também sou boa. E o que o senhor está entendendo? O que o senhor precisa disso? Ah, eu preciso disso. Então, eu posso te atender assim como uma arquiteta. Eu não posso me envolver em estrutural, porque, né, não sei, depende da faculdade de cada profissional, né? Alguns é curso técnico, outros podem, outros não podem. Eu não posso me envolver no estrutural, mas dentro do meu escritório eu tenho toda uma equipe preparada. Eu tenho parceiros engenheiros, parceiros arquitetos, eu tenho parceiros mestre de obras, construtoras. Por que eu não poderia atender o senhor? E aí a gente vai quebrando essas objeções. As pessoas têm que parar, e isso é responsabilidade nossa também, essa briga entre arquitetos e designer de interiores. Vários arquitetos trabalham como designer de interiores e nós, né, eu sou formada em design, estou aí há 11 anos no mercado, mais até, trabalhando como designer de interiores. O que a gente tem que levar em conta? A responsabilidade. Cada um tem um limite a ser executado. E se ele vier assim, não, eu quero ir para uma arquiteta porque eu quero fazer um arquitetônico. Se você internamente não tem estrutura e não tem equipe para fazer o arquitetônico, perfeito. Ele realmente tem que ir buscar um arquiteto. Agora, se é o design de interiores, por que você como designer de interiores não pode atender ele? Tenha isso em foco e apresente para ele qual é o seu trabalho. Explique para ele. Olha, eu vou fazer isso. No seu orçamento tem que estar descrito tudo que você vai fazer para ele, para que ele entenda que você pode sim auxiliar ele, tá? Respondido? Espero que sim, né? Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Do escritório renomado. Quando a gente fala em escritório renomado, aquilo que eu falei, nem sempre um escritório renomado quer dizer que o cara é bom. Já vi muitos projetos aí que eu peguei dos caras que dizem que é o bambambam, que o projeto na execução, pelo amor de Deus, tinha um monte de erros, não tinha conferência do trabalho, não tinha nada. Então a gente tem que mostrar para ele que isso não quer dizer nada. O importante é a sua capacidade criativa, o importante é você entender bem as necessidades dele para desenvolver bem o projeto para ele e você apresentar os seus processos internos. O que quer dizer esses processos internos? Quer dizer o seguinte, que você vai mostrar para ele o que você vai fazer. Teve um futuro cliente que me disse que ainda tinha mais 2 orçamentos para receber. Foi aquela pessoa que fez o orçamento pela cidade, né? E aí eu respondi para ele, beleza, podes fazer, só tu vais perguntar para ela assim, o que está incluso nesse orçamento e como é o processo de trabalho dela. Pô, Milena, como assim? Não, porque eu vou te apresentar o meu processo de trabalho. E aí tu vais perguntar para essa pessoa se tudo isso que eu tô te explicando tem no orçamento dela. E adivinha? Voltou esse cliente para mim. Porque nem sempre nome quer dizer muita coisa, né? Não que isso não importe, pelo amor de Deus, eu acho que isso é importantíssimo. Mas eu quero que você entenda que você, às vezes, está iniciando a carreira, por estar recém-formada, não pode perder a oportunidade de vender
porque o outro escritório é renomado. Você não pode perder a oportunidade. E você tem que não falar mal, mas mostrar tão bem o seu diferencial que quando ele for fazer o orçamento com esse escritório renomado, ele possa comparar os trabalhos. E isso é importante. E aí é nisso que você pega o seu cliente e faz com que ele se apaixone por você. Então lembre-se, vai abrir o seu escritório, tenha em mente como que você vai atender esse cliente, porque quando chegar o primeiro orçamento, você tem que estar preparada. Você tem que estar ali, ó, com tudo tão bem alinhado que quando você captar o primeiro cliente seu, batata para você fechar, não deixar ele fugir. Aqui eu coloquei até como item 6, né? Mas aquele escritório é renomado e o outro tem mais experiência, que é a mesma coisa. Tem sempre também, eu vou dar um exemplo meu que foi, vocês sabem que eu sou aberta e eu falo de erros, né? Eu vou dar um exemplo de um erro meu. A gente confia tanto na nossa experiência que às vezes a gente apanha por essa experiência. Sabe por quê? Deixa eu só tirar aqui que tá muito alto aqui. E às vezes a gente apanha por essa experiência. Por que que a gente apanha? Porque a gente confia tanto no nosso taco que às vezes a gente esquece de conferir alguns processos. E às vezes a gente esquece de olhar aqueles pequenos detalhes que para nós já são tão fáceis, a gente esquece de olhar. Então, experiência também é uma coisa que a gente, se o cara vem com essa argumentação, aí tu vai fazer o papel inverso, tu vai falar sobre a experiência. E aí tu vai dizer para ele, olha, experiência é ótimo, só cuidado com a experiência. Essa pessoa tem que ser experiente e continuar dentro do processo certo. Porque às vezes a gente se perde nessa experiência, confiando demais e esquece de conferir alguns detalhes que eram fundamentais para o desenvolvimento daquele projeto ser bom ou melhor. Então a gente tem que tomar esses pequenos detalhes. São esses pequenos detalhes que você vai utilizar para a argumentação. E essa é a fantástica, essa é a que eu mais gosto e eu adoro essa, porque eu quebro a perna deles já nessa eu vou deixar para mais próximo quando o apartamento for entregue. Quando você pega um cliente que você vai desenvolver um projeto que o cara comprou o apartamento na planta e você tenta apresentar e fechar o orçamento, ele vem com essa. Não vou fechar agora porque ainda tá cedo. Eu tive um exemplo de um cliente agora, foi entregue o apartamento dele agora. Em 2018 ele fez o projeto comigo e foi fundamental, sabe por quê? Porque em 2018 o prédio foi sendo construído e a gente pôde ir fazendo as alterações conforme o cronograma da construtora. Então isso você vai ter que usar de argumento, tanto para um cliente que diz que está fazendo o projeto arquitetônico da casa como do apartamento. No apartamento você vai mostrar o seguinte, que o cliente ele pode ter economia na obra. Como assim economia na obra? Se você está construindo o apartamento está sendo construído conforme está a evolução da construtora, quando chegar na etapa de alvenaria, né, que está levantando, existem as oportunidades de serem alteradas algumas coisas. Por exemplo, alguma parede a ser demolida, os nichos do box, que nem sempre as construtoras oferecem, né? Que é os nichos internos para o shampoo e condicionador, que é a melhor coisa que aconteceu na vida, né, gente? Não ficar colocando aquelas prateleiras ridículas. Perdão, mas eu não suporto. Aquelas prateleiras, né, externas para dentro do box para poder apoiar shampoo e condicionador. Só que, se você não aproveitou a etapa da construtora, e aí ela vai te entregar com piso lá na frente, com revestimento na parede, ou você vai ter que recortar aquele piso, chamar pedreiro, chamar colocador de piso para fazer esse nicho, que aí vai te dar mais um custo, mais retrabalho, ou você aproveita já junto com a construtora, tendo o projeto, porque a construtora pede para o cliente o projeto para execução. Eles não fazem, 90% das construtoras aqui da nossa região
não executam nada dentro do apartamento do cliente se não tiver um projeto. E aí o apartamento vai ser entregue só daqui 2 anos, mas o nicho tu já poderias ter previsto no projeto, ter feito o nicho lá atrás, poderias ter mudado paginação de parede e aí ter pedido para a construtora, olha, desconta aí porque eu não vou usar teu piso, e aí tu troca por esse nicho, né, que precisa ser feito. Então tu teria economia na obra, não teria retrabalho e teria um melhor reaproveitamento talvez de espaço dentro do teu apartamento. São argumentos fortíssimos para que você consiga dizer para ele que agora sim, não importa que é daqui 2 anos, 3 anos que a construtora vai entregar. Quando a gente fala em construtora, você tem que ir indo por etapas junto com eles para poder fazer as modificações. Como que eu vou modificar as paredes se eu nem tenho definido um layout de projeto? Então, vai chegar a etapa que a construtora vai te perguntar se tem alguma alteração estrutural, remoção de paredes, porque a maioria dos prédios hoje eles são muito abertos a isso e deixam bem livres para o cliente, né? Como tem o engenheiro na obra, tem essa responsabilidade do engenheiro e ele vai te orientar o que pode e o que não pode ser mexido. E aí, como que tu vais mexer se tu não tem nenhum layout definido? Tu não sabe onde vai sofá, mesa, cadeira, não sabe nada. Como que tu vai definir isso? São pequenos detalhes que fazem o convencimento e quebra de objeções para o teu cliente poder comprar o teu produto, que é o projeto de interiores. Quando é a casa, é a mesma argumentação. Quando é a casa, você tem que lembrar para ele que, não, mas eu tô fazendo ainda o projeto arquitetônico, depois eu vou pensar no interiores. Por que não trabalhar o arquiteto e o designer de interiores junto? Que entra, naquela pergunta. Por que não pode os dois trabalharem junto? Enquanto o arquiteto está pensando em todo o arquitetônico, o designer de interiores pode estar ali pensando no layout interno da casa. Pode estar pensando qual é a melhor parede para a gente desenvolver, a melhor espaço para desenvolver a cozinha. Nesse estudo, junto com o arquiteto, a gente transforma a casa do cliente. Transforma, anota essa palavra, porque é um trabalho em parceria. Vocês têm que ter isso em mente. Arquitetos e designers de interiores têm que ser parceiros, assim como engenheiro. Então, quando o cliente vem com essa argumentação assim, Milena, eu não vou fazer o projeto de interiores ainda, porque eu estou fazendo ainda o estudo de layout da casa. Perfeito, agora é a hora de tu me contratar. Como assim, Milena, agora é a hora? Porque eu posso te ajudar nessa economia. Se ele é um cara que vocês percebem que ele é a questão financeira, você vai usar o seguinte argumento. Eu posso te ajudar, fazer um estudo junto contigo para que eu consiga ter um melhor custo-benefício dentro da tua obra. E a gente pode pensar numa questão da iluminação natural, trabalhar melhor a iluminação no gesso, com os pontos mais bem distribuídos, pensar inclusive numa ilha no meio da tua cozinha para que tu possa aproveitar desses janelões a iluminação lateral. E quando o cliente vem às vezes com a planta, eu costumo, por experiência, talvez depois, talvez não, com o tempo vocês também vão começar a fazer isso, eu bato o olho e percebo, às vezes, um pequeno detalhe que a gente poderia mudar e transformar o ambiente. Teve um cliente que a gente fez isso, eu conhecia porque ele já é um cliente de anos, e eu conhecia a esposa dele e sabia que ela tinha uma coisa com área de serviço, né? Que o apartamento, a casa que ela morava, a área de serviço ela já detestava, achava pequena, e ela estava fazendo o projeto da casa dela, só que o cliente não entende muito de medidas, não entende muito de espaço. E quando ela me mostrou a planta, levou para eu fazer o orçamento, eu disse para ela assim, fulana, tu já observou o tamanho da tua área de serviço? Sim. Tu vais querer de novo uma máquina de lavar e uma secadora separada. E se duvidar, mais uma máquina de lavar, certo? Sim. Nessa área de serviço não vai caber. Sério, Milena? Não vai caber. Ela é pequena. Eu vou te mostrar. Aí eu peguei, rabisquei em cima da planta e coloquei, aqui seria a pia, né, o tanque, e ela ficou desesperada. Eu falei, vamos trabalhar junto com a arquiteta essa planta? Porque
Porque eu já te conheço e já sei as tuas necessidades também. E aí a gente foi moldando, a gente e a arquiteta, a planta para chegar no melhor para ela. Foi um baita argumento que eu consegui, claro, que também ela já era cliente, mas foi uma coisa que eu conquistei mais ainda ela. E até eu brinco porque o marido dela disse assim, ah, mas tem a fulana, eu vou fazer orçamento com ela. Eu falei, vai fazer. E às vezes eu sou meio debochada e falo, vai lá fazer orçamento com ela. Vai ver se ela é querida, que nem eu sou contigo. Aí ele começa a rir, né, e enfim, porque ele é apegado a questões financeiras também. Aí ele diz, ah, ela era bem mais em conta. Eu falei, sim, ela era bem mais em conta, mas garanto que o trabalho não ia ser igual. Tô brincando, eu nem conheço a mulher, mas tem que vender o meu peixe. Então, utilize esses argumentos para quebrar essas objeções e mostrar o porquê você é importante nessa contratação. Outra que eu escuto muito, né? A arquiteta vai me dar dicas ou o engenheiro vai me dar dicas. Então, eu não vou fazer o projeto de interiores agora. E escuto. Quebra de objeções. Sabe o que eu falo para quando vem esse argumento para mim? Eu também dou dicas. Várias por aí. Pensadas? Não, porque são só dicas. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de estudar teu projeto. São dicas. Você não me pagou por dicas. Então, eu posso te dar uma dicasinha ou outra boa. Mas e aí, quando você for executar a marcenaria? Você vai precisar de um detalhamento. Essa dica vai te ajudar nesse detalhamento? Ela vai dar uma dica tão boa que vai definir o interno do armário contigo e as alturas dos móveis? Morreu. Aí a gente já quebra essa argumentação de dicas, né? Teve também outro exemplo, uma outra cliente que ela me disse assim, vamos fazer um projeto dessa vez? Aí a gente fez um projeto do interiores, mudou todo o projeto lá da sala comercial dela e ela me disse assim, ficou bem melhor essa sala aqui do que lá em cima que tu me deu umas dicas. Eu falei, claro, agora tu pagou um projeto. E aí ela ficou toda sem jeito e começou a rir. Daí eu falei pra ela, tá vendo a importância de pagar um projeto? Lá eu te dei dicas, eu não avaliei, não tirei tempo para avaliar projeto. A minha equipe não pensou junto comigo, a gente não pensou em conjunto, a gente não pesquisou, a gente só deu dicas, né? Então, essas dicas nem sempre são as melhores, porque é um favor. Quando a gente faz um projeto, a gente não faz um projeto por favor, a gente faz porque o cara pagou e a gente quer entregar o melhor produto para ele indicar a gente, não é verdade? E essa também é famosa. Meu, Milena, eu só quero 3D. Beleza, podemos fazer o 3D. Lembre-se, Samela, 3D também você pode vender, só o 3D. Por isso que também é importante cuidar como que você orça o seu orçamento. A gente tem que orçar, de novo, vou bater na tecla, horas trabalhadas. Por quê? Se eu já atendi e vendi só 3D. Eu tenho um cliente que é de construtora e ele me pediu o 3D porque ele ia utilizar esse 3D para comunicação visual do empreendimento dele. E tudo bem, fiz o orçamento só de 3D. Agora, é aquele cliente que quer só visualizar e não quer detalhamento? Fuja, louco, porque vai dar problema, né? 3D não é detalhamento. 3D não especifica altura. 3D não especifica profundidade. 3D não indica revestimento na parede. 3D não é detalhamento. Vamos colocar isso em mente. E você tem que usar isso, Samela, de argumento. Quando um cliente vir para ti dizer, eu queria um orçamento só do 3D. Posso fazer. Qual que é a finalidade? Não, porque depois eu vou executar os móveis e eu vou só usar o 3D para mostrar para ele. Aí você vai dizer assim, não, eu posso fazer o 3D, mas vamos avaliar comigo. O senhor não prefere pagar um pouquinho mais para depois a gente ter já o detalhamento dos móveis internos? Para o senhor saber quantas gavetas vai dentro do seu armário? Para saber que altura que tem que instalar a TV da sua sala? Por quê? Essa informação é importante estar no detalhamento. Cheguei um dia no escritório, na obra do cliente, eu não detalhei a altura da TV. Quando eu cheguei, a TV tava lá assim, ó. O cliente assistia assim, ó, o pescoço todo fora de ergonomia. Por quê? A marcenaria também não teve um bom senso de se preocupar, executou o detalhamento, não tinha minha informação lá, e a TV ficou alta.
alta. E eu cheguei, já estava instalado, não tinha mais o que eu fazer, porque ficou a perfuração do painel, né? Então, o 3D, ele é importante dependendo do caso, mas para um detalhamento de móveis, um detalhamento de gesso, paginação de pisos, detalhamento de granito. Como que o senhor vai executar um móvel ou um ambiente só com 3D? Tá vendo? São várias coisinhas que a gente vai utilizando de argumento que fazem a diferença. E aí, eu vou chamar o gesseiro e ele vai fazer um projetinho de gesso para mim. Legal! E ele vai fazer o projeto da iluminação para o senhor também? Porque o eletricista tem que entrar antes dele. Ele vai especificar para o senhor aonde tem que colocar os pontos de iluminação para o eletricista puxar a elétrica? E depois ele vai te fazer o projeto da iluminação para dizer onde o eletricista tem que instalar as luminárias? E daí fica o ponto de interrogação na testa. Eu adoro quebrar as pernas deles quando eles vêm com esses argumentos, né? O cliente vem com muitos argumentos, com muitas objeções, e você tem que entender cada um deles para fazer essa quebra. Então, essa objeção de dizer que não vai fazer o projeto com você, porque o gesseiro vai fazer o projeto de gesso, beleza. Só que quando se faz um projeto de gesso, envolve mais que o gesso, vamos falar só de teto, envolve elétrica antes do gesso, envolve o gesso, envolve a elétrica depois do gesso, envolve pintura. E outra, nessa aí que o gesseiro vai fazer o projeto, né, vou dar os exemplos porque os exemplos são da minha vida, então é onde eu consigo explicar melhor as coisas para vocês. Eu tenho uma conhecida e ela não quis fazer projeto, de novo o argumento, né, que o projeto sai caro. E aí ela executou o projeto de gesso sozinha, fez os móveis, né? Só que ela não conseguiu executar todos os móveis, porque a gente sabe que uma reforma, uma construção de casa, elas muitas vezes é pesada e nem sempre o cliente está preparado financeiramente para fazer tudo. Por isso que é importante o projeto. Ele pode executar por etapas, porque ele sabe exatamente onde vai cada coisa, não é verdade? E aí o que aconteceu? Ela fez o gesso, um gesso lindo, maravilhoso, cheio de curvas. Eu não gosto, mas é o estilo deles. Quando ela foi fazer os móveis da cozinha, o marceneiro não se atentou ao detalhe do gesso. Ele foi lá e projetou os móveis de acordo com o que ela pediu. Só que aquele detalhe do gesso, ela tinha pensado para instalar, para colocar uma mesa de jantar embaixo e colocar um lustre bonito por cima da mesa. Não aconteceu, porque o cara fez os móveis, invadiu a sala de jantar, pegou aquele detalhe e até hoje ela tem a mesa de jantar que não está centralizada com o gesso, que não tem o lustre que ela sempre quis, né, o pendente em cima da mesa de jantar. Esses exemplos que eu estou passando para vocês são todos os exemplos que vocês podem pegar essa minha bagagem, anota no caderninho de vocês e utilizem como exemplo para os clientes de vocês. Porque às vezes assim, no começo da nossa carreira, a gente não tem muitas obras, né, muitos argumentos, mas vocês têm outros profissionais que já passaram por isso. Então peguem essas informações que eu estou passando para vocês, anotem como objeções, coloquem a resposta para quando o cliente chegar, vocês utilizarem. Vocês não precisam dizer que não é obra de vocês. Vocês dizem, olha, isso aconteceu em tal obra, isso aconteceu em tal forma, né? Para que o cliente entenda o que pode acontecer se não tem um projeto. A mesma coisa, que é a última objeção que eu falo, que é eu vou chamar a marcenaria porque ela me dá um projeto de graça. Eu tenho marcenaria também, não tenho projetista lá. E daí vocês vão perguntar por quê? Marcenaria executa projeto, não faz projeto. Marcenaria pode ter um projetista. Quando você quer só o desenho dos móveis, ele não vai pensar, não estou generalizando, porque tem gente que até pensa, eu conheço algumas profissionais que pensam, fazem projetos lindos, que eu acho um absurdo elas não cobrarem pelo projeto, de tão lindo que é o projeto delas e dos detalhamentos que elas fazem.
mas elas estão deixando de ganhar dinheiro, elas estão deixando dinheiro em cima da mesa que elas podiam ganhar, na verdade estão trabalhando de graça. E uma das coisas que eu falo que é o que acontece com a maioria, tá? Uma grande maioria das marcenarias, quando tem um projetista interno, pega às vezes um estagiário, não pega um profissional, às vezes é um marceneiro que, né, e aí a esposa do marceneiro que vai ajudar o marceneiro, que não tem nem faculdade, não tem curso técnico, às vezes é um marceneiro que pela experiência dele vai montar o projeto, nada de errado, porque a gente tem marceneiros excelentes, profissionais excelentes, e que a gente vê o trabalho incrível, e eu adoro, mas nós estudamos e nos formamos para desenvolver os projetos. Nós estudamos ergonomia, estudamos composição de cores, estudamos a história da arte. Nem vou falar de todos, né? Porque são inúmeras coisas que a gente estudou para poder desenvolver. Estudou sobre elétrica, sobre gesso, sobre materiais, sobre revestimentos. Então, como que uma pessoa que não estudou sobre essas coisas pode desenvolver um projeto de interiores para você? Não pode, porque a gente não estudou, essas pessoas não estudaram, elas vão fazer um projeto de imóveis, mas será que elas vão pensar na melhor iluminação, na iluminação adequada para você, para aquele ambiente? Será que eles vão pensar que aquele revestimento ali você não precisa colocar na parede toda e aí ele vai detalhar só nessa área que vai aparecer para você? Porque isso é economia de obra? Tem muita coisa que o pessoal que faz projeto de imóveis não faz. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Quem faz projeto de imóveis está focado no projeto de imóveis e não num todo, num geral. Ele não está preocupado se aquela torneira gourmet vai ficar bonita na composição com o estilo de iluminação que você colocou. Ele não está preocupado se aquele puxador vai combinar com todo o restante. Gente, não estou generalizando. Como eu disse, tem muitos designers de interiores trabalhando em lojas de imóveis que eu tenho que tirar o chapéu. E eu falo, deixam dinheiro em cima da mesa, porque tinha que estar vendendo projeto e não fazendo projeto de imóveis para marcenaria. Para mim, marcenaria tem que executar projetos, não tem que fazer projetos. Para mim, isso é uma coisa muito separada. Sim, porque eu tenho escritório de projetos e eu tenho a marcenaria que executa projetos. Ah, Milena, tu fala isso porque tu tem. Falo isso porque foi uma necessidade que eu percebi e eu disse, eu vou abrir uma marcenaria para isso. Para que esses profissionais entendam a importância de um arquiteto, que entendam a importância de um designer de interiores. E hoje eles só executam móveis. Acho que é isso. Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem perguntar, a gente pode ainda deixar aqui ainda mais alguma dúvida, mas eu queria trazer um pouco para vocês sobre essas objeções, né? Eu venho entrando em 2021 forte e eu quero que você, designer de interiores, abra o seu escritório esse ano do zero e que chegue a seu faturamento aí de 30 mil reais ou mais. Esse é um grande objetivo meu. Eu sempre digo, se eu conseguir, muitos profissionais podem conseguir. E aí eu quero trabalhar duro nisso, eu quero trazer conteúdo toda semana e vocês vão ver que a partir desse ano vai bombar de conteúdo para vocês, porque realmente eu quero que vocês virem a chave da vida de vocês, que vocês entram em 2021 com o escritório de sucesso de vocês. Acho que é isso então. Queria agradecer, dizer que eu tô sem voz já, né? E muito obrigada e a gente vai se falando ao longo da semana, tá bom? Lembrando que o meu direct tá sempre aberto para vocês e que se vocês precisarem de alguma coisa mais específica, vocês podem me perguntar. Eu deixei caixinha de perguntas também abertas, né? E recebi dessa semana, tá todas guardadas aqui com carinho, porque através delas eu vou preparar conteúdo. E hoje eu vou abrir caixinhas de perguntas de novo sobre as objeções, para que a gente, se tiver mais alguma coisa, eu vou respondendo no decorrer aí dos dias, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, que seja um 2021 de muita saúde para vocês e para toda a família de vocês.